A gente nasceu de uma molécula só, uma de glicose, que um dia se partiu e deu origem a nós duas metades iguaizinhas. Nós somos o piruvato, e essa aqui é a nossa história. Uma jornada direto para o coração do metabolismo, para um lugar que todo mundo chama de a usina de energia da célula. Pois é, a nossa primeira grande aventura, a glicólise, acabou de terminar. E agora a gente está aqui, paradas bem na frente dessa estrutura imensa, a mitocôndria. Dá para sentir a energia no ar, sabe? Parece a entrada de uma cidade industrial que nunca dorme. A gente sabe que o nosso destino está lá dentro, mas tem um porém. Para entrar, a gente não pode continuar sendo quem a gente é. A gente precisa se transformar. É isso mesmo. Para poder entrar no evento principal, nessa grande festa metabólica, a gente precisa de um tipo de passaporte, uma mudança de identidade que vai dar acesso ao coração da usina. E olha só quem está esperando a gente, o oficial de imigração. É um complexo de enzimas gigante, o tal do piruvate desidrogenase. E o processo dele é rápido e bem intenso. São 3 etapas. Primeiro, pá! Um dos nossos 3 carbonos é simplesmente arrancado e liberado como CO2. É o nosso primeiro sacrifício. Segundo, a gente é oxidada e a nossa energia é guardada num cheque de alto valor, o NADH. E terceiro, o que sobra da gente, um grupinho com 2 carbonos, se liga numa tal de coenzima A. Pronto, agora a gente é oficialmente acetil-CoA. E o mais importante, essa passagem é só de ida. Um portão que depois que a gente cruza, não abre mais no sentido contrário. Passaporte carimbado, identidade nova, agora sim, a gente está dentro. E o caminho aqui não é uma linha reta, não. É mais como uma volta completa numa roda gigante de reações químicas. E que entrada, hein? O nosso grupo acetil, com os 2 carbonos que sobraram, se junta com uma molécula de 4 carbonos que já estava aqui esperando, o oxaloacetato. Juntas, a gente dá origem a uma molécula novinha em folha, com 6 carbonos, o citrato. Esse momento é tão marcante que até dá nome para o ciclo todo. Muita gente chama de ciclo do ácido cítrico. Agora sim, a partida foi dada e o portão se fechou atrás da gente. Agora começa o jogo de estratégia. Primeiro a gente passa por um ajuste fino, uma reorganização. Deixamos de ser citrato para virar um primo nosso, o isocitrato. É como se a gente fizesse uma pequena curva para pegar mais embalo, sabe? E esse ajuste prepara a gente para a primeira grande colheita. Logo em seguida somos oxidados, perdemos o primeiro carbono que trouxemos, que sai como CO2, e a nossa energia é capturada, primeiro NHD do ciclo na conta. E aqui é o adeus final. O segundo e último carbono que a gente trouxe na nossa identidade de acetil-CoA é liberado. Também vira CO2. Pronto, a gente foi completamente desmontada. Nesse processo, mais da nossa energia é extraída, formando o segundo NADH. A partir desse ponto, a missão do ciclo muda. Não é mais sobre quebrar a gente. Agora o objetivo é usar o que sobrou para regenerar a molécula do início da roda gigante. Até agora, a nossa energia foi guardada em cheques de NADH. Certo? Mas esse passo é diferente. A ligação que ainda restava com a coenzima A era super energética. Quando ela é quebrada, a energia liberada é usada na hora para criar uma molécula de GTP. Pensa no GTP como dinheiro vivo. É uma moeda que a célula pode gastar no mesmo instante. É a nossa primeira recompensa direta. E falando nisso, aqui vai uma dica de mestre para entender essa linguagem da bioquímica. Por que a enzima do passo 1 se chama sintase e a desse passo 5 é uma sintetase? Parece a mesma coisa, né? Mas não é. É simples. Uma sintetase, com um TE, usa energia direta, tipo ATP ou GTP, para funcionar. Como nesse passo a gente está gerando o GTP, a enzima é uma sintetase. Já uma sintase, sem o T, junta as moléculas sem precisar dessa energia. É um detalhezinho que ajuda a entender tudo. A colheita de energia continua, só que com uma novidade. A gente oxida mais uma vez, mas agora os nossos elétrons são entregues para um coletor diferente, o FAD. E por quê? Porque o FAD é um especialista. Ele consegue extrair energia de um tipo de ligação química que o NAD não consegue. O resultado? O FADH2, outro cheque de energia super valioso para o nosso portfólio. Agora sim, estamos na reta final da volta. Primeiro, uma molécula de água entra na jogada só para preparar o palco para o último ato. E então, o gran finale. A acetil é oxidada pela última vez, gerando o terceiro e último NADH desta volta. E com isso, a gente renasce.
Nos transformamos de volta em oxaloacetato, a mesmíssima molécula que deu o pontapé inicial em tudo, prontinha para receber um novo acetil-CoA e girar a roda mais uma vez. Ufa, a nossa volta na roda gigante foi bem intensa, né? Mas, e aí? No fim das contas, qual foi o lucro de toda essa viagem? Vamos botar na ponta do lápis? Para cada uma de nós que deu essa volta completa, o saldo é de cair o queixo. A gente deixou para trás 3 cheques de NADH, um cheque de FADH2 e aquela moeda de GTP. Mais para frente, quando a célula for descontar esses cheques, tudo isso vai se transformar em mais ou menos 12 moléculas de ATP. 12 ATPs por uma única volta. Mas calma, tem um detalhe crucial. Lembrem-se, nós éramos 2 moléculas de piruvato, nascidas de uma só glicose. Isso quer dizer que a célula faz a nossa jornada em dobro para cada glicose. Então, somando as 2 voltas no ciclo, mais a nossa transformação lá no começo e a energia que já veio da glicólise, o rendimento total é cerca de 38 ATPs. É um lucro energético simplesmente colossal. E só para colocar nossa jornada em perspectiva, a diferença é gritante. A fermentação, que é o plano B quando falta oxigênio, produz só 2 ATPs. A nossa jornada pela respiração aeróbica, quase 38. A gente está falando de um processo quase 20 vezes mais eficiente. É a diferença entre ter energia para iluminar uma cidade inteira ou só uma lâmpada de abajur. Mas sabe, a nossa história não acaba aqui, só falando de energia. O que a gente deixa para trás, o nosso legado, é algo muito mais profundo e complexo do que isso. A gente descobriu que tem uma espécie de dupla personalidade. O nome técnico para isso é anfibólica. Quer dizer que, ao mesmo tempo que a gente está sendo desmontada para gerar energia, que é o catabolismo, as nossas formas intermediárias, ali no meio do ciclo, podem ser roubadas para servir de matéria-prima. Elas constroem outras moléculas essenciais, como aminoácidos. Ou seja, a gente é tanto uma usina de energia quanto uma fábrica de blocos de construção. Então, para resumir essa nossa jornada épica, vamos a 5 lições essenciais. Nosso objetivo principal: sermos oxidadas para capturar nossa energia. O balanço de carbono: perfeito. 2 entraram, 2 saíram, sem bagunça. O saldo de energia por volta: um pacotão com 3 NADH, 1 FADH2 e 1 GTP. Os pontos de controle são aquelas reações sem volta que ditam o ritmo de tudo. E, por fim, a nossa natureza anfibólica. A gente gera energia e, ao mesmo tempo, fornece matéria-prima. E no final, não sobrou nada da gente. Nós, as moléculas de piruvato, fomos completamente transformadas. Nossos carbonos foram liberados no ar que é expirado e a nossa energia foi capturada para alimentar cada processo da célula, cada piscar de olhos, cada batida do coração. A gente foi o combustível que permitiu que a vida continuasse. E é por isso que essa jornada, o ciclo de Krebs, não é só uma lista de reações químicas. Ele é, em sua essência, o coração do metabolismo, o centro da vida.